Bem, professor, pessoal, eu sou o professor Carlos Alberto da Costa, me conhece mais por Cabeto, e eu sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná desde 1992, e, como eu digo sempre, eu coloquei os pés lá pela primeira vez, ainda quando era Cefet Paraná, em 1981, né, e a gente costuma dizer que depois que a gente bebe daquela água, a gente não quer largar mais, né? Então, eu entrei como professor em 1992, né, e como eu dizia, e depois, em 1996, eu fiz esse curso de gerenciamento de obras, que me ajudou muito na época, né, como a especialização, até porque cursos de mestrado e doutorado ainda eram uma raridade e tinha uma dificuldade de acesso, né, não, nada comparável ao que nós temos hoje, né. E depois, um pouco mais, acho que em 2003, se eu não me engano, eu comecei, então, a trabalhar como professor na disciplina de gestão estratégica de serviços, que está dentro de um escopo maior ainda, que é o planejamento estratégico, a estratégia da empresa, né? Então, isso às vezes é deixado de lado pelos gestores, gerenciadores de obra, gerentes de obras, e aí com isso causa um desalinhamento com aquilo que acontece dentro do canteiro de obras e aquilo que acontece na empresa como um todo. E a gente sabe se essa gestão não for bem feita em termos mais amplos, né, não houver uma conexão entre produção e estratégia, né, da organização, é bem provável que a empresa tenha problemas. Então, nós vamos tentar costurar e conversar um pouquinho hoje. Está aí o professor Ville também, que ministra da disciplina de planejamento estratégico, e ele vai falar um pouquinho sobre ele agora, para a gente depois continuar alinhando para ver como que essas duas disciplinas podem contribuir para uma visão mais ampla, né, da engenharia, da gestão de obras. Olá pessoal, eu sou o engenheiro civil Silvio Aurélio de Castro Ville, mas sou conhecido só por Silvio Ville. Minha formação é em engenharia civil e em administração de empresas, me formei junto nisso e fiz meu mestrado e doutorado na área de planejamento e gestão em engenharia civil na Colorado State University. Faço parte do GEOB, que é a nossa pós-graduação em gerenciamento de obras da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, desde a primeira turma, foi em 1996. Eu ensino 4 disciplinas esse ano. Uma delas é planejamento estratégico, que faz par com a disciplina que o Cabeto, eu vou chamar ele pelo apelido, leciona, que é extremamente importante para o gerente de obras, chamada de gestão estratégica de serviços. Então vamos estar batendo papo sobre isso agora, e a ideia é um papo bem descontraído, né? Na tua visão, Cabeto, por que é essencial um gerente de obras realmente conhecer muito bem a ideia de estratégia de gestão dos serviços da sua obra? Porque, em primeiro lugar, né, que um conceito importante de estratégia é que estratégia não é necessariamente eficiência operacional, né? Seguindo a linha do Porter, né? Porque a estratégia é algo, vamos dizer assim, que dá coordenadas mais amplas para a empresa, para a organização. Então, você pode, por exemplo, fazer muito bem feita uma obra, você pode executar muito bem os serviços de um modo geral, todo tipo de serviço. Então, serviços de execução propriamente ditos e coordenar esses serviços, como o próprio serviço de gerenciamento de obras. O gerenciamento de obras é um serviço. Inclusive, ele pode ser uma coisa contratada externamente, né? Gerenciamento de obras como um serviço, ele então pode ter um alinhamento com a estratégia da organização e deve ter um alinhamento com a estratégia da organização. Mas fazer muito bem o serviço, realizar muito bem o serviço, necessariamente não é a estratégia, porque você pode então fazer uma coisa muito bem feita, mas aquilo está desalinhado da estratégia, né? Então, uma estratégia, por exemplo, que defina um posicionamento no mercado para um determinado segmento. Quando você coloca um empreendimento no mercado que tem determinada configuração,
né, e procura, então, atender um determinado segmento, talvez esse segmento não queira mais aquele produto com aquelas características. Então, você pode fazer um prédio, um edifício, por exemplo, muito bem feito, mas com uma planta, um design totalmente alheio, né, àquilo que as pessoas, enfim, o consumidor final quer. Então, essa desconexão entre o pensamento estratégico, o posicionamento da empresa no mercado, segmentação de mercado, etc., vai mandar naquilo que a gente faz. O como a gente faz, executa, etc., que é a operação, ela tem que estar alinhada com isso. Certo. Então, a gestão de serviço vem para a gente pensar, no final das contas, quais são, vamos dizer assim, os critérios mais importantes que vão lá na mente dos clientes, dos consumidores desses serviços, para que a gente, então, possa fazer as escolhas adequadas alinhadas com essa estratégia, né? Uma coisa que, por conta da crise e dessas mudanças que aconteceram no mercado, hoje o cliente final, aquele que vai usufruir da obra, ele não quer só receber a coisa física, ele não quer entrar num apartamento só no final. Ele quer que a cada visita dele na obra possa ser uma experiência. Esse é um exemplo, né, de uma postura estratégica num serviço que a obra entrega, que é atender o cliente nos contatos que ele tem, né, na construção. O cliente sempre tem razão? A gente costuma responder que sim, o cliente sempre tem razão. Você provavelmente, numa das nossas aulas, vai me ouvir repetir isso, porque é um conceito que parece bem simples, mas ele é bem interessante. O cliente, na verdade, nem sempre tem razão. O problema é que ele pensa que tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa forma de atendimento ao cliente, porque é lógico que tem muitos clientes que não sabem a medida do relacionamento, então a gente precisa impor um certo limite para isso. Mas quando a gente estabelece um jeito de atender esse cliente, principalmente para o caso de incorporações, enfim, de obras que a pessoa então já comprou ou pretende comprar, então esse atendimento ao cliente, tratando ele de uma forma especial, de uma forma profissional, é verdade, de uma forma, vamos dizer assim, adulta, reta, né? Isso ajuda muito, né? Então, ali, na verdade, a empresa mostra a sua cara. Então, a cara da empresa não é só a fachada do escritório dela, ou o escritório propriamente dito, lá longe, mas o canteiro de obras, né? Que é onde o nosso gestor de obras, nosso gerenciador, o gerente de obras está, ele reflete muito da personalidade. Tanto é que várias empresas adotaram, vamos dizer assim, tapumes muito bem elaborados, muito bem cuidados, canteiro de obras muito bem cuidados, perceberam que isso transfere muito, ou transmite muito, né, representa muito da responsabilidade que a empresa tem em vários sentidos, inclusive em termos de sustentabilidade, de qualidade, de segurança do trabalho. Quer dizer, aquilo que as pessoas veem, né, é muito mais significativo do que aquilo que a gente fala. O que você diz que na verdade, não é nada comparado com o que o cliente realmente percebe. Então, quando ele vem até você, é uma excelente oportunidade de você justamente mostrar a tua eficiência, enfim, a tua capacidade, né? Então, tem que ter toda uma forma de tratamento do cliente e de acolhimento do cliente. E é óbvio que você tem que demonstrar também muito conhecimento técnico, né? Muito conhecimento, vamos dizer assim, daqueles desejos, e pode captar, inclusive, os desejos, os anseios, né? Os requisitos do cliente naquele momento, né? As percepções dele daquilo que vai bem, não vai, que variam bastante de um cliente para outro. Tudo isso traz informações para a gente, né, desse comportamento do cliente, que a gente deixa escapar pelo vão dos dedos, quando, na verdade, coloca o cliente como um inimigo. Não estou dizendo que é fácil lidar com pessoas, não, é muito difícil, porque as personalidades são muito dispersas, muito diferentes, né? E a gente vai ter que lidar com isso tudo. Então, ali está uma oportunidade a gente entender. Cabeto, que serviços você gosta de exemplificar ali nas tuas aulas? Na verdade, começa pelo próprio serviço do projeto da arquitetura, né? Muita gente não entendeu ainda que este é um serviço que
quando você sabe escolher bem um determinado público-alvo, um determinado tipo de projeto, na verdade, pode te posicionar. Eu estou falando talvez muito mais para os arquitetos, né, que vão também ter uma capacitação e vão gerenciar obras, né, mas um bom gerenciamento de obras, ele não começa lá no canteiro de obras. Ele começa na gestão do projeto. E essa gestão do projeto, ela tem tudo a ver com essa identificação desses requisitos do cliente e entender, inclusive, os processos construtivos que vão ser executados lá no canteiro de obras, eles precisam passar por esses projetos. Então, um serviço é o serviço de projetos, mesmo de arquitetura, fora os outros serviços de projetos, de estrutura, de instalações hidráulicas, porque é aquele velho problema da incompatibilidade. Hoje a gente tem as ferramentas, o conceito de modelagem, BIM, né, que não dá mais para a gente ignorar, dizer, não, isso aí é coisa só de grandes empresas, enfim, não, isso é uma realidade, já está mais do que na hora, assim como lá atrás a gente fez a transposição do projeto feito só no lápis, depois para nanquim, vegetal, e depois passou para o computador, né, e aí chegamos hoje no que é comum, o AutoCAD e outros softwares, mas o conceito BIM está aí e a gente pode utilizar nesses diversos projetos. Agora, quando a gente vai para a execução da obra, também, cada um daqueles, na verdade, até os prestadores de serviços, né, que trabalham conosco, a gente tem que ter uma gerência com eles, pensando, na verdade, na maneira como eles tratam isso. Mas existem muitas oportunidades de gerenciamento, não de toda a obra, mas de serviços específicos, que os engenheiros, até os arquitetos, vamos dizer, os tecnólogos podiam utilizar disso. Então, não precisa necessariamente você ser um consultor no total. Você pode ser um especialista numa determinada área. Todos esses serviços de construção, normalmente, eles são... É muito comum a gente ver empreiteiros, né? Pedreiros, mestres de obras, até serventes que um dia se tornaram empreiteiros, fornecedores de serviço, porque eles fazem bem aquele serviço. Mas é raro a gente ver um engenheiro que fosse um técnico de edificações, né, à frente dessas empresas. Sim. E ali tem uma grande oportunidade de negócios, né, e eu vi muitos empreiteiros se tornarem grandes construtoras, né, até de boa qualidade, começando como empreiteiros, por exemplo, de estruturas, de formas, né, de concretagem, enfim, dessa área, ou mesmo empreiteiros da área de alvenaria que acabaram percebendo que, peraí, mas eu não preciso ser só um prestador de serviço, eu posso ser uma construtora mesmo, né? Você sabe que eu comento com os meus alunos, quando a gente está lá trabalhando o planejamento estratégico da construtora, dizendo para eles, puxa, e se for a tua construtora, como é que você vai buscar, né, uma definição de qual é o escopo da tua empresa? Eu, hoje, se fosse iniciar uma construtora, eu não abraçaria o mundo, porque você querer ser uma construtora plena, você tem que ter um domínio de todos os processos. E existem exemplos excepcionais, eu tenho um que eu cito que é porque eu também incentivo empreiteiros que são construtoras de engenharia, ou seja, nós estamos incentivando que você tenha uma empresa de engenharia que preste um serviço especializado. Mas uma que foi um exemplo muito grande foi um engenheiro que decidiu se especializar no serviço de execução de pisos industriais. E ele se desenvolveu muito bem, reutilizou os seus lucros não para comprar um carro, mas para comprar equipamentos. Foi um dos primeiros a ter equipamentos com nivelamento a laser, né? E essa empresa, que não é o caso de citar o nome, hoje ela tem trabalhos até na Europa. Então ela faz serviços no Brasil, em Portugal, e é um exemplo típico desse foco. Então a estratégia de serviços, né, que você vai adotar pode vir lá da empresa e também pode chegar no teu dia a dia da obra. Muitos alunos dizem, não, professor, mas não me leve por enquanto a sonhar tão grande, porque eu estou ainda querendo cuidar da minha obra. O que eu posso fazer a mais estrategicamente para ter um desempenho melhor? Não só do físico, como o Cabeto citou, mas do negócio. E aí,
você pode pensar no seguinte: como eu posso aplicar uma estratégia para ter um clima organizacional ou um ambiente na obra onde todo mundo de fato queira trabalhar comigo? Um dos indicadores de sucesso na gestão de projetos é você perguntar, quando termina o projeto, no caso o projeto igual a uma obra, quantos que estavam lá que gostariam de continuar a trabalhar com você, gerente da obra. Tá? E o que é um gerente de sucesso nesse caso? É aquele que cuida e trata bem dos participantes. Um erro estratégico da gestão de serviços é entender que os teus empreiteiros da obra, hidráulica, elétrica, o que for, não são problema teu. Que o teu objetivo é chegar lá e, até eu chamo, torturá-los para cumprir prazos, etc. E quando eles têm problemas, você não reúne a tua equipe, dá uma chance primeiro para que ele resolva. Não resolvendo, você não vai deixar o cara quebrar a cara. Você vai reunir a equipe, olha, nosso empreiteiro X ou fulano de tal está tendo dificuldades. Mestre, os demais empreiteiros, o que a gente pode fazer para superar essa dificuldade? Então, um gestor de obras, né, que tenha essa estratégia de entender que a obra é uma coisa só, né, que não interessa aonde está o furo no barco, que todos têm que resolver, é muito importante. Você falando aí, me lembra assim aquele conceito de terceirização, né? Que a terceirização é um momento de alívio, assim, terceirizei, graças a Deus. O problema agora é dele, né? Ele é que tem que fazer o trabalho dele e tal, e aí não existe nenhuma interferência sua nas questões da produtividade dele, na organização do trabalho dele, né, da responsabilidade que ele tem de entregar com determinados níveis de qualidade, num certo prazo, né, dentro, para não atacar o teu custo. Na medida em que ele erra muitas vezes, é muito comum, né, ele até colocar a mão de obra para consertar os defeitos e problemas, mas o material, né, a gente acaba colocando lá de novo, e, enfim, acaba normalmente ficando por isso. Né? Ou se começa a descontar dos erros dele, acaba virando um conflito também, mas enfim, essa coisa da gestão desses serviços, né, dessas empresas que estão trabalhando, ser responsabilidade do gestor de obras, do gerente de obras, né, é uma coisa que nem sempre as pessoas percebem. Então, não é um amontoado de prestadores de serviços, né, que vai lá e aí, vamos dizer assim, por acaso acaba dando certo, né, havendo uma harmonia entre eles. Mas é a tua gestão que vai fazer com que isso aconteça, essa conexão, né? E daí a história, vai sair tudo bem feito, mas não esquece, ser eficiente operacionalmente não é necessariamente a estratégia em si. A estratégia são as escolhas que você vai fazer em termos de mercado, em termos de posicionamento, né, em termos de público-alvo, né, em termos até de a gente saber se a gente vai mais para o lado dos custos ou vai mais para o lado da diferenciação, né. É bem verdade que quando a gente fala que o líder em custo, né, aquele conceito de pensar em um determinado público que a gente vai fazer bastante e vai fazer por um custo baixo, para poder vender a um preço baixo também, isso demanda uma quantidade enorme de serviços que a gente tem que fazer, né, de clientes para serem atendidos. Então, vamos voltar um pouquinho mais aqui. Me lembro também, daí, voltando um pouquinho, Vili, nessa serviços diferenciados que a gente precisa e que poderiam ter gerentes, arquitetos, né, tecnólogos, e falei mesmo até os técnicos, né, alguém que tem uma formação mesmo à frente, e acabam, na verdade, deixando passar essas oportunidades porque acham que tem que fazer o todo. E, então, vamos lá, uma das coisas que eu repito você não precisa ser tudo para todos. Esse é o grande erro estratégico, né? Na estratégia, você resolveu atender todos os mercados, todo tipo de público, pegar qualquer tipo de obra, né? Fazer qualquer tipo de serviço, não. Fazer uma escolha estratégica, na verdade, posicionar a empresa, tem a ver, então, com a gente querer ser muito diferente, né? Atender um mercado específico, que tem diferenciação ali, ou atender bastante. Mas, então, os gerentes, enfim, os engenheiros, arquitetos, né, esquecem que eles poderiam estar à frente da empresa.
Aí vamos de volta no exemplo lá, que eu lembrava, uma das empresas que ainda estão no mercado aí, não vou citar o nome, mas existem algumas hoje em dia, mas uma das primeiras empresas que começou a fazer lajes protendidas, né? Vamos dizer, é um serviço bem específico, ele vai lá fazer a proteção, a colocação dos cabos e a proteção. Né? Se você pegar só a parte de estruturas de um edifício, ou de obras de um modo geral, estruturas, né? Só ali já dá uma quantidade de especialidades de serviços, como você citou, né? Piso zero, né? Ou pisos industriais. Eu também tive alunos que, na verdade, a empresa deles era especializada, na verdade, foram 2 casos, provavelmente não são até o mesmo que você citou, de empresas que eram especializadas em fazer piso zero, né? Ou piso industrial, né? Piso zero nas lajes dos edifícios, e que hoje é uma coisa absolutamente comum, mas que ainda assim falta gente especializada ali. Ou aquele sujeito que faz a proteção das lajes, que no começo era um prédio ou outro, hoje em dia vários edifícios, né, fazem lajes protegidas e tal, o sujeito é especializado naquilo. Né? Então, é aquela coisa do foco, eu faço alguma coisa diferente que ninguém consegue fazer, tá certo que a proteção é algo muito especializado. Né? O piso nivelado também é algo bastante especializado, né? Inclusive para a indústria, do modo geral, né? Construção industrial, vai muito esse tipo de serviços, né? E aí você fazer isso de uma forma melhor do que os outros já é uma forma de você se diferenciar, inclusive. Tem uma coisa interessante também, dentro do gerenciamento, no planejamento, que é uma das outras disciplinas que eu ensino, a gente trabalha ali com o que a gente chama do escopo do produto, que é a coisa em si, a obra. E o escopo do projeto, que é o trabalho necessário para entregar aquele produto, ou seja, a obra. Então, o gerenciamento do escopo, a gente compara, né, o projeto com o que a obra, como é que a obra ficou, compara dimensões, etc. E na implantação, no escopo do projeto, você vai ter a comparação do orçamento previsto e realizado, né, cronograma previsto e realizado. E nós hoje estamos falando aqui, né, Cabeto, de uma visão estratégica, né, comparar se você atendeu um plano estratégico ou não, ou até mesmo se você percebeu a necessidade de alguma estratégia nova que diferenciasse ou que resolvesse um problema que você tinha. Dentro desse contexto, então, falando agora um pouco, nós até agora trouxemos para vocês excelentes exemplos de gestão estratégica do serviço na obra, mas a disciplina daí de planejamento estratégico, uma das coisas que ela procura chamar a atenção do aluno é que ele tem que ficar cuidando também da sua participação no ambiente da empresa, ou seja, ele não pode deixar de se envolver na implantação das estratégias corporativas, ok? Então tem sido um erro comum e infelizmente às vezes até o cara é despedido por isso, né? O gerente da obra só querer cuidar da sua obra. Então vamos supor o seguinte, a empresa tem no seu plano estratégico dos próximos 3 anos melhorar o desempenho da área de suprimento de obras. Ela não quer mais que tenha erros de especificação, que hajam atrasos na programação de compras e de entrega, né? E esse é um projeto corporativo. Vai envolver conversas na sede, dedicar homens-hora para você ir numa reunião que vai estar trabalhando de assuntos da empresa e não só da tua obra, né? E tem alguns engenheiros que acabam fugindo disso, dizendo que não é tarefa deles. Dica então aqui, né? O envolvimento teu com a gestão estratégica da empresa, ou mesmo com a gestão do dia a dia, o teu envolvimento nisso faz com que os diretores, com que a equipe do escritório central percebam o teu interesse no sucesso da empresa, porque não é só a obra que você está cuidando, é de fato, né, o contexto que vai te gerar novas obras, que até vai ter, né, aquela obra que você vai gerenciar quando a tua obra terminar.
Então, a disciplina de planejamento estratégico, que trabalha lá uma análise de ambiente interno, externo, quais são as forças principais da empresa, as fraquezas, e define uma ação para o futuro. Eu também utilizo uma Canvas de definição de estratégias de negócio, que é uma sistemática bastante simples que se utiliza aí modernamente. Então, esses dois contextos, né, cuidar e implementar estratégias que deem um resultado maior, né, com os serviços da obra, e alinhando tudo isso com a empresa, é uma boa prática para os nossos alunos, né? Pegando também se no planejamento estratégico você na estratégia do modo da empresa, ela, por exemplo, está lá num segmento de mercado onde você atende a obras de habitação de interesse social, ou mesmo obras onde você trabalha com um volume muito maior, e aí você, vamos dizer assim, optou mais porque vai ser líder em custo, porque ali o custo é muito, muito significativo para você manter os preços baixos daqueles imóveis, mas não a qualidade, né? Mas dentro de um certo padrão, né? Ela vai ser mantida, mas é um certo custo. Então, o suprimento, né, ele é fundamental, vamos dizer assim, para garantir, né, que você consiga ter esses custos muito bem controlados e você ser líder em custo naquele segmento que você quer atender do mercado. Então, isso não pode escapar. Então, como você disse aí, então a estratégia da empresa é que nos próximos X anos, né, 3 anos, 5 anos, ela consiga, então, reestruturar ali e manter, vamos dizer assim, determinados níveis de custo com certos níveis de qualidade compatíveis com aquele tipo de imóvel que ela vai entregar para aquele segmento de mercado. Então, veja como estratégia, né, uma coisa mais ampla, segmento de mercado, posicionamento do mercado, tipo de produto que você vai entregar, né, posição, inclusive aonde, em que regiões das cidades você vai posicionar esses imóveis, tudo isso tem um alinhamento estratégico. E daí, quando você define que suprimentos é a nossa, talvez, o nosso calcanhar de Aquiles, para poder manter esses custos bem controlados, né, a gente, então, vai e coloca isso como uma missão para o gerenciamento de obras, né, que toda aquela parte de suprimentos aliás, eu digo sempre que suprimentos é altamente estratégico para a organização, né? A gente também fala assim, suprimento, custo baixo e tal. Não é que as obras, vamos dizer assim, de alto padrão, de luxo, enfim, no segmento de mercado onde algumas construtoras, poucas construtoras atuam, tem um público menor, mas os preços são muito maiores dos imóveis, não é que o suprimento não seja importante, mas é uma outra forma de fazer o suprimento, né? Os produtos, enfim, os materiais que se usa lá, eles têm características diferentes, etc., e aí nós estamos falando de um outro segmento. Então, o suprimento também é estratégico para esse segmento de mercado, né? Onde você procurou ser mais diferente, vamos dizer assim, né? Do que não está preocupado tanto com o custo, né? Aliás, mas a gente dizer que o sujeito não tem que se preocupar com o custo, dá a impressão que no alto luxo pode gastar o que gastar lá, enfim, não tem problema, né? Não é bem assim. Vamos comprar só do bom e do melhor? Não é bem assim. Porque, na verdade, a empresa daí está diminuindo a sua margem de lucro, porque ela está comprando a qualquer preço. Então, não está dando bola para isso também, só está dando bola em atender e ter o material lá, os componentes na hora certa lá, custa o que custar, porque o cliente vai pagar mesmo, é alto luxo, né? Então, a gente fica perdido nisso. Não, também tem que se preocupar em manter os suprimentos e os custos, vamos dizer assim, muito bem controlados, né? E aí está uma missão bem difícil. Eu tinha um amigo meu, aliás, até, Silvio, que foi nosso aluno do gerenciamento de obras, e ele passou a trabalhar em obras de grande porte, né, de alta complexidade, e a última vez que eu falei com ele, tem aí, acho que já tem alguns anos, foi ali durante a Copa de 2014, né? E ele disse que estava trabalhando exatamente, ele era um gerente de suprimentos de uma dessas grandes empreiteiras, né? Ele estava fazendo obras lá no Nordeste, né? Aquelas obras de infraestrutura, estádios, etc. E a função dele era exclusivamente gestão de suprimentos, né? E ele aí falava da importância de você ter
a quantidade certa, especificação certa, mas com os custos muito bem controlados, né, porque ali estava envolvida, né, isso tinha tudo a ver com a estratégia da empresa, vamos dizer assim, né? Então, veja só, ele era um gestor exclusivamente de suprimentos, e está aí, de certa forma, é um serviço que está dentro do gerenciamento de obras, né? E se a gente aí juntar o planejamento estratégico da construtora, que poderia ter sido a razão de aparecer esse gestor, né, corporativo de suprimentos. Mas aí ele também precisa que o gerente da obra se alinhe nesse plano para terminar de entregar esse serviço estratégico de uma boa gestão de suprimentos, né? Então é muito bacana. Não é mais o comprador da empresa. Exatamente. É o gestor de suprimentos. Isso aí. Né? Então, eu sempre digo que os termos que a gente usa praticamente mudam tudo. Não é peão de obra, é operário de construção. Né? Não é tocar obra, é gerenciar obras. Exatamente. Né? Então, não é ser comprador, é ser gestor de suprimentos. Né? Então, fazer a gestão dos suprimentos é muito mais do que comprar. Comprar, qualquer um compra. Fazer a gestão dos suprimentos, e isso está alinhado com a estratégia da organização, veja que ele pegou só um pedacinho do problema, né, que é suprimentos, aí já deu uma linha de raciocínio toda, né? Mas, pessoal, veja, nós agora já utilizamos o nosso tempo, que eu acredito que você, né, apreciou aí o que nós falamos, com essa finalização legal do Cabeto informando, né, como é importante até nos nomes que você dá para as suas equipes, você já mostra o que você de fato é como gestor, né? Agradecemos, eu quero agradecer aí você ter tido a paciência de, né, nos ouvir. Eu acho que esse vídeo traz elementos bacanas para os nossos alunos, né, quem já cursou nossas disciplinas, né, Cabeto? Porque nós sempre damos as nossas aulas separadamente. Então hoje nós juntamos aqui 2 professores de temas vinculados. E certamente vai ser também muito legal para alguém que está querendo decidir se faz ou não faz uma pós como a nossa, né? Em relação a esse temário. Então, eu aqui me despeço, agradeço e peço que você faça a tua finalização. O Silvio está mais no começo do curso, né? Eu estou mais no final do curso, justamente para pegar aqueles conceitos todos que vocês vão vendo ao longo do curso, e a gente vai juntando tudo aquilo ali para a gente repensar a nossa empresa de serviços, né? A nossa empresa de gerenciamento de qualquer tipo de obra, nossa empresa de projetos, de consultoria, né? Ou mesmo uma empresa prestadora de um serviço específico, como a gente falou. Tudo isso tem que ser repensado, e aí então a gente cria oportunidades, porque você pode depois implementar esses conceitos dentro de empresas para as quais você vai trabalhar, ou dentro da tua própria empresa, né? E eu recomendo, novamente, não queira ser tudo para todos, né? Isso não é uma decisão estratégica, não é um bom trade-off, né? Uma escolha. Sempre costumo lembrar, a gente fala assim, a vida é feita de escolhas, né? Para cada escolha é uma renúncia. Daí o meu filho vem com pai, mas às vezes para cada escolha várias renúncias. Então a gente vai precisar escolher. Bom, eu agradeço a atenção de vocês aí e espero que a gente consiga depois conversar pessoalmente nas nossas disciplinas, e eu acho que o nosso curso ele tem muito a agregar, muito a colaborar, né, para o modo como a gente repensa as nossas organizações, as nossas empresas de construção, seja lá de qual segmento for, né? E a universidade está sempre de portas abertas aí para a gente, então, ir se aperfeiçoando juntos, né? Crescer juntos e ganharmos todos juntos. É isso aí. As inscrições para a turma de 2022 se encerram dia 2 de março. A inscrição é feita no site do GEOB.